Pega a tua espada, a palavra de Deus, a arma do crente, e abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Estamos no 380 desde ontem, meu irmão. Que noite maravilhosa de oração para a glória de Deus. Eu imagino como é que tem sido das mulheres, viu? Porque dos homens pegou fogo. Eu sei que as varoas dessa igreja são pentecostais também. Evangelho, ou melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, livro histórico, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Atos 19. Tem alguém que ama Jesus aqui nessa casa? Tem algum canela de fogo, aquele labareda? Amém, eu creio no nome de Jesus. Atos 19. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Diga comigo, Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo e creram? Quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou o apóstolo Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse então Paulo: o batismo de João foi um batismo para o arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Diga comigo, falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Verso de número 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho. Vou ler mais uma vez. E começaram a falar mal do caminho. Diante da multidão, Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Verso 11. Verso 11, Atos 19, verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Senta dando glória para Jesus nessa noite, porque Ele merece toda honra, toda glória e toda exaltação. Amados irmãos, o tema da mensagem que o Espírito Santo me concede para essa noite tem por título Verdades Espirituais. Diga comigo, verdades espirituais. Primeira verdade que eu quero afirmar para a igreja espiritual localizada em Atos 19, que o Espírito Santo nos concede para essa noite, é a verdade que no reino de Deus tem espaço para todo mundo trabalhar. Vou falar mais uma vez só para você guardar no seu coração. No reino de Deus tem espaço para todo mundo trabalhar. Essa é a primeira verdade que eu quero falar. Nunca saia da igreja dizendo assim: não, pastor, é porque não tinha espaço para mim. Tem espaço sim. Se você quiser trabalhar, tem espaço na obra de Deus sim. A Bíblia vai dizer em Atos 19, a palavra do Senhor vai relatar que
enquanto Apolo estava em Corinto, diga comigo, Corinto. O apóstolo Paulo, ele estava em Éfeso. Todos dois estavam trabalhando para Deus. Porque no reino de Deus ninguém fica com as mãos vazias. No reino de Deus, Deus sempre vai colocar uma ferramenta na sua mão. Deus sempre vai lhe dar um dom, vai lhe dar um talento para usar. E de repente Deus usa um irmão em uma área e Deus vai te usar em outra área para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Se todo mundo tivesse o dom da palavra, quem seriam os ouvintes? Se todo mundo tivesse o dom de curar, como é que ia ser a igreja? Todo mundo fosse de profetizar, como é que ia ser o culto? Cada um recebe algo da parte do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o que é seu, e o que é meu. Eu estou falando de dons espirituais, amém, igreja? O que Deus vai me entregar pode ser que seja diferente para o que Ele vai entregar para você, mas o que importa é o que Ele entregou para mim, e o que Ele entregou para você vai edificar toda a igreja da mesma forma, vai edificar, vai abençoar toda a igreja da mesma maneira, igreja. Então, enquanto Apolo está trabalhando, Paulo está trabalhando também. E o que a Bíblia vai dizer no transcorrer dessa passagem, no capítulo 19, do livro de Atos, é que o apóstolo Paulo, ele chegando em Éfeso, ele vai ver alguns discípulos do nosso Senhor. Mas quando ele chega lá, ele percebe que os discípulos, eles foram batizados, mas não com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas sim com o batismo em nome de João. E o apóstolo Paulo, o que me chama a atenção é que ele nota isso. Por quê, pastor? Porque ele percebe que aqueles discípulos que foram batizados, eles não tinham ainda o Espírito Santo. E o pior, eles não conheciam o Espírito Santo. E aqui já venho trazer uma doutrina para a igreja. Nós não costumamos batizar muitos adolescentes, porque escute, enquanto não conhecer quem é o Espírito Santo, não adianta batizar, não adianta se agoniar, se avexar para batizar adolescente. Tem muitas igrejas que batizam criança a partir de 12 anos de idade. Pastor, o senhor proíbe? De maneira nenhuma. Mas uma coisa eu aconselho aos pais: espere o seu filho ter um grau de consciência verdadeira. Tem menino que se batiza e não sabe nem quem é o Espírito Santo. E assim estavam esses discípulos. Eles foram batizados, mas foram batizados em nome de João Batista. É tanto que eles foram batizados apenas para o arrependimento. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Olha a resposta deles: nós não sabemos nem quem é o Espírito Santo. Nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Pergunte para o seu irmão: você conhece o Espírito Santo? Porque escute, meu irmão, um crente sem Espírito Santo é uma geladeira. Um crente sem Espírito Santo é um crente sem revelação. O crente sem Espírito Santo é um crente sem fogo. O crente sem Espírito Santo é um crente sem norte. Escute, não adianta ter sido batizado nas águas se você não souber quem é a terceira pessoa da Trindade, quem é aquele que derrama o fogo, derrama a glória, é aquele que nos direciona, que habita em nós, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, que é o nosso norte, que é o nosso alvo, é aquele que é o mapa da igreja. Aleluia! Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês foram batizados só em nome de João, só para o arrependimento. Escute, é importante o arrependimento, mas ele vai dizer assim: quando João batizou, ele disse: está vindo alguém que é maior do que eu, que não sou digno nem de atar suas sandálias. E esse que está vindo aí não vai batizar somente nas águas, mas vai batizar com fogo também, para a glória de Deus Pai. Aí quando o apóstolo João fala essa verdade para esses discípulos, logo eles vão conhecer o Espírito Santo. Eles nunca nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. E eu vou dizer, tem gente que vem para a igreja, mas não sabe quem é o Espírito Santo. E não se sinta desprezado não: pastor, eu não sei quem é, não tem problema não, mas ele vai se revelar hoje para você no nome de Jesus. Você não vai ficar vindo para a igreja sem conhecer quem é o Espírito Santo não, sem saber quem é o Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Aleluia! E a segunda verdade espiritual que eu quero afirmar para a igreja, baseada em Atos 19, é que batismo nas águas
sem o conhecimento do Espírito Santo, ou seja, sem instrução na palavra, é algo que fica quase nulo, fica quase sem validade, quase sem serventia. Por quê, pastor? Porque o caso que aparece na Bíblia, a situação que aparece de um rebatismo, de se batizar alguém mais de uma vez, é exatamente naquele caso onde o povo, os discípulos, eles não conheciam o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: venha para cá, vem vocês aqui, que agora eu vou batizar vocês, mas não é em nome de João não, é no nome do Senhor Jesus Cristo. O único caso que aparece na Bíblia. Então, quando o apóstolo Paulo ele faz isso, ele está dizendo: eu estou batizando vocês não em nome do homem, mas sim em nome do Filho de Deus. Eu estou batizando vocês para vocês receberem o Espírito Santo, porque já estamos em Atos 19 nessa leitura, e Atos 2 já passou faz tempo, mas ainda tinha discípulos que não conheciam o Espírito Santo. Eu vou dizer, tem gente que vem para a igreja, mas ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Deus me deu essa palavra e eu tenho certeza que tem gente nessa noite que precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo vai chamar eles: venham, porque agora eu vou batizar vocês em nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que depois que Paulo batiza eles em nome do Senhor Jesus Cristo, ele impõe as suas mãos sobre esses discípulos. Na hora que ele coloca as suas mãos sobre esses discípulos vão começar a falar em novas línguas. Eles vão ser batizados com o Espírito Santo no falar em línguas, oh glória. E além disso, eles vão começar a profetizar. É assim que diz a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Porque escuta, meu irmão, quem tem uma experiência com o Espírito Santo começa a receber dons, começa a receber experiências nunca antes vividas. E eu quero declarar essa palavra sobre toda essa igreja, quase 250 pessoas que se reúnem em plena terça-feira, apenas para ouvir a voz de Deus, apenas para ser direcionado pelo Espírito Santo. E eu te digo nessa noite, você não vai voltar para casa vazio não, você vai voltar para casa cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Senhor. Dons que você nunca recebeu, Deus vai liberar sobre a tua vida. Receba nessa noite no nome de Jesus. Quem não profetizava vai profetizar, quem não falava em línguas vai falar, quem não tinha visão vai ter visão. Pega essa palavra, igreja. Aleluia. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo vai apenas impor as suas mãos, porque escute, meu irmão, você é um instrumento de Deus na terra. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é batizado nas águas e batizado pelo Espírito Santo, Deus ele está te abençoando, está te enchendo para você abençoar outras vidas. Escute, Deus nunca vai te encher só para você ficar cheio não, Ele sempre vai te encher para você transbordar sobre outras vidas. Elias vai chegar liso na casa da mulher que estava só com um pouquinho de uma refeição, a última refeição da sua vida. Mas mesmo Elias estando sem dinheiro, mesmo Elias estando sem recurso, ele carrega a presença de Deus na vida dele. E quando ele diz assim: mulher, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, assim acontece, não falta farinha, não falta azeite, porque quando Deus te encher, é para transbordar sobre a vida e sobre a casa de alguém, profeta. Vai me encher e te encher para a gente ficar só obeso espiritual, não. Como é o obeso espiritual? Aquele que conhece a palavra de Deus, não pratica e ainda não ensina ninguém a praticar. Às vezes o novo convertido pergunta: rapaz, o que é isso aqui que a Bíblia está falando? A pessoa: não, depois o pastor te explica. Não seja assim não. Se você puder dar uma orientação, dê. Porque tem pessoas que estão precisando somente de um conselho de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. É assim que vai dizer a palavra do Senhor, que havia um homem que estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não estava discernindo. Aí Deus vai tocar através do Espírito Santo, vai tocar em Filipe, sim ou não? Aí Filipe vai lá, acompanha o carro que o homem estava, pergunta o que é que ele está fazendo. O homem vai dizer: eu estou lendo, mas não estou entendendo.
Pode ter problema nenhum. Agora eu vou soletrar para você, vou explicar, vou trazer aqui um sermão expositivo para você entender. E ele vai perguntar: essa passagem está falando de quem? Ele está dizendo do Messias, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o homem, depois que ele recebe a instrução, diga comigo, instrução. Depois que ele entende a palavra, aí ele vai perguntar: tem água aqui, o que é que me impede de ser batizado? Filipe vai dizer: nada impede, agora você pode ser batizado. E o meu conselho é: só batize o seu filho a partir do momento que você perceber que ele tem entendimento. Não batize o seu filho, porque a gente pega muitos casos assim, pessoas de 20, 30, 40 anos de idade, que perguntam: pastor, eu posso ser batizado novamente? É quando eu pergunto: por quê? Porque eu fui batizado com 10 anos. Eu fui batizado com 8 anos, eu nem me lembro, eu não sei nem o que é que foi ensinado, eu não sei nem por que eu fui batizado. Eu preciso falar, não fique assustado não, isso aqui é algo muito importante. A gente só deve ser batizado quando a gente tem entendimento da palavra de Deus. Senão não tem diferença nenhuma da igreja evangélica para a igreja católica. Porque a igreja católica pega uma criança desse tamanho aqui, com licença aqui que ela vai participar da palavra. Aí pega uma criança desse tamanho aqui, a igreja católica, o padre pega uma jarrinha de tomar café, joga água. E um dia desse eu vi um menino sábio dizendo assim: pá, tu não sabe batizar não, tu demora demais. Jogando água na cabeça do menino, o menino se entupindo de água, e o menino não sabe nem por que está sendo batizado. Tem pecado uma criança dessa? Uma criança dessa, se pecar, ela sabe que pecou, igreja? Não. Então a pessoa só deve ser batizada quando ela tiver entendimento da palavra. Quando a pessoa entende a palavra, ela entende que é Jesus de Nazaré que cura, salva, liberta, que não é Maria, que não é João, que não é Pedro. Quando a pessoa sabe que o Espírito Santo de Deus é uma promessa que veio para nós, aí pode ter certeza, ela está preparada para ser batizada. E eu creio no nome de Jesus que vamos batizar muitas vidas esse ano, mas não serão pessoas leigas da palavra, serão pessoas que têm o entendimento que o Espírito Santo é uma pessoa e ele deseja habitar em nós, igreja. Aleluia! Sabe por que tem muito falso profeta que engana crente e filho de crente por aí? Porque tem crente que não conhece o Espírito Santo. Escute, meu irmão, se você não conhecer o Espírito Santo, se você não for batizado pelo Espírito Santo, qualquer um vem e te engana. Agora, quando você tem o Espírito Santo, meu irmão, na hora que chega embaraço perto de você, o Espírito Santo, ele já avisa na mesma hora. Eita glória, não vão te enganar não, eu declaro essa palavra. Deus vai te dar discernimento e entendimento. Deus vai te dar entendimento e discernimento. Não vão passar a perna em você não. Deus vai dar livramento de todo embaraço do inferno, de todo enganador que tentar se aproximar de você. Deus vai te afastar de falso profeta e só vai colocar pessoas do teu lado que amam a palavra de Deus, igreja. Aleluia! Quem está entendendo essa palavra, dê glória para Jesus nessa noite. Oh, aleluia! Depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E eram ao todo 12 homens. Aí, a partir desse momento, Paulo ele vai começar a pregar nas sinagogas, as igrejas da época dos judeus. E quando Paulo ele começa a pregar, ele vai começar a argumentar bem a palavra. Paulo ele era um grande pregador da palavra do Senhor. Paulo era um homem entendido da Torá, das leis dos judeus, e ele conhecia muito bem. O homem era muito bem inspirado, ensinado, dedicado à palavra do Senhor. Mas depois de 3 meses que ele está pregando na sinagoga, a palavra do Senhor vai dizer que algumas pessoas endureceram o coração e começaram a falar mal do caminho. E na minha Bíblia, caminho aparece com C maiúsculo, porque aqui está querendo destacar algo. O caminho aqui representa Jesus de Nazaré. Escute, terceira verdade que eu quero afirmar aqui, terceira verdade espiritual para a igreja que eu quero afirmar nessa noite: se afaste
de pessoas insatisfeitas. Tem gente, meu irmão, que enjoa até de vir para a igreja. Pastor, o senhor está falando isso por quê? Porque já chegaram pessoas se confessando. A gente não é padre não, mas já chegaram gente se confessando, dizendo: pastor, eu enjoo até de vir para a igreja. Aí a bispa, era uma irmã, né? A bispa foi perguntar: irmã, minha irmã, deixa eu só perguntar uma coisa. Você não enjoa da sua cara, não? A bispa, estou enjoada até da minha cara, tem dia. A irmã enjoa do marido, enjoa da igreja, enjoa de tudo. Escute, depois de 3 meses, o apóstolo Paulo pregando, o pessoal já estava enjoado. Endureceram o coração e começaram a falar mal do caminho. Ou seja, eles estão dizendo assim: essa palavra que o apóstolo Paulo está pregando aí não tem graça não. Essa palavra que o apóstolo Paulo está pregando é muito dura. Não é para ser assim não. O que ele está ensinando está errado. Não é esse caminho aí que é para a gente seguir não. Eita lavassaraia. Porque tem gente, meu irmão, que tenta procurar defeito em tudo. O insatisfeito, ele encontra defeito onde não existe. Escuta, meu irmão, tem insatisfeito que é assim: nos primeiros dias é só amor, é só coisa linda. Depois que vai passando os dias, é só defeito, é só problema que a pessoa enxerga. Aí sabe qual é a reação do apóstolo Paulo? Ele simplesmente se afasta deles. Ele simplesmente se afasta deles. Porque escute, meu irmão, quando uma pessoa ela endurece o coração, só Deus para quebrar o coração dela. Quando uma pessoa bota no coração assim: eu quero me desviar, é só Deus para dar livramento. Quando a pessoa diz assim: eu não gosto dessa igreja, eu não gosto do pastor, é só Deus para transformar o coração dessa pessoa. O apóstolo Paulo está se afastando, está dizendo assim: deixa Deus trabalhar. Eu já preguei a palavra, agora não é comigo não, agora é com Deus. Depois que o apóstolo Paulo ele se afasta, aí ele vai pregar numa escola. E depois que ele começa a pregar a palavra do Senhor, meu irmão, o número vai ser muito maior de gente. O poder de Deus vai ser mais forte ainda manifesto. Aí, meu irmão, é papoco de cão para todo lado. Porque escute, meu irmão, onde o homem te despreza, Deus vai lá e diz assim: não tem problema, eu sou Deus que derramo a dupla honra. Eu sou Deus, oh meu Deus do céu. Pega essa palavra no nome de Jesus. Para cada pessoa que te humilhou, eu declaro: Deus vai levantar uma pessoa para te amar, para te dar a mão, para ser o patrocinador da palavra de Deus na tua vida, profeta. Quem pode bater palma para Jesus, bata palma para Ele nessa noite. Aí o apóstolo Paulo vai para outro local, vai pregar numa escola. E depois que ele está pregando na escola de Tirano, ele vai passar nesse local 2 anos. Diga comigo, 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos da época vão passar por lá e vão ouvir a palavra do Senhor. E chegamos agora no versículo 11. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus fazia, diga comigo, é Deus. Deus fazia milagres extraordinários. Vou falar de novo, se alguém puder pesquisar aí o que é extraordinário, eu quero trazer o significado aqui ao vivo e em cores, viu? Deus fazia milagres, diga comigo, extraordinários. Escute, meu irmão, Deus não quer fazer somente milagre na sua vida não. Deus quer fazer milagres extraordinários. Alguém tem aí o dicionário no celular? Tem, se alguém tiver eu vou ler agora. Cadê? A bispa está procurando, cadê? Deus fazia, olhe para o seu irmão, diga para ele, é Deus que faz milagres extraordinários. Aí a palavra extraordinário significa assim, ó, é aquilo que é divino, é aquilo que é excessivo, é aquilo que é inesperável, é aquilo que é memorável, é aquilo que se traz admiração, é aquilo que é assombroso, é aquilo que é impressionante, é aquilo que é fenomenal, é aquilo que é magnífico, é aquilo que é maravilhoso, é aquilo que é miraculoso, é aquilo que é notável. Pega essa palavra. O que Deus vai fazer na tua vida não é normal, é extraordinário, igreja.
Quarta verdade espiritual que eu quero trazer para a igreja nessa noite. Depois de uma grande humilhação, Deus vai derramar milagres extraordinários sobre a tua vida. Vamos para a Bíblia? Ana era humilhada, sim ou não? Quando é que Ana era humilhada? Vou dizer, o culto era 7h30. 7h15 Ana estava sendo humilhada e afrontada. 7h15 Penina estava lá nos ouvidos de Ana. Tu vai para a igreja fazer o quê, mulher? Porque o diabo ele faz logo assim. Ele levanta logo um dele para questionar. Se Deus é contigo, por que não chegou o teu milagre? Todo mundo conta testemunho na tua igreja, só tu que não conta. Só tu que não vê. Só não acontece na tua vida. Mas diga para o seu irmão, se prepare, porque o testemunho que eu vou contar vai ser de um milagre extraordinário. Não sei se você pegou essa palavra. Se você não recebe, eu recebo para a minha vida. Se você não toma posse, eu já tomei. Oh glória. Porque o que o nosso Deus não vai fazer não é pequeno, não é mediano, é extraordinário. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Ano de 2023 vai ser ano do extraordinário. Só quem crê recebe, joga a mão pro céu e dá glória. Ora vassalaia bacanda arabasterra. Aí depois que os milagres começam a acontecer, vai aparecer os plágios, vai aparecer os fake news da época, vai aparecer os imitão. Aí vão dizer assim, agora nós vamos ser usados que nem o apóstolo Paulo também. Oh Jesus amado. Olha para o seu irmão e diga para ele, não adianta te imitar não. Escute meu irmão, ou coisa ruim a imitação aquela lá da China, bem baratinha, sabe? Aí começaram a imitar. Aí foram expulsar um demônio. Aí disseram assim, ó, em nome do Deus de Paulo. Ô imitação é fraca, viu? Em nome do Deus de Paulo, eu te expulso agora. Aí o demônio foi e falou assim, Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês quem são? Meu irmão, agora o chicote vai vir no lombo e não é fraco não. Agora a carreira que os cabas vão levar é grande. Meu irmão, os cabas vão ser envergonhados porque tentaram imitar Paulo. Viram Deus fazendo milagre na vida de Paulo, aí tentaram imitar Paulo. Mas não adianta tentar imitar a receita que Deus te deu. Não adianta tentar imitar e tomar o que é teu. Não. Quer ver milagre acontecer? Pois ter relacionamento com o Espírito Santo. A receita do céu é essa. Quer ver o papoco de glória? Pois ter intimidade com o Espírito Santo. Porque não é o homem que faz, é Deus. Não é Paulo que faz, é Deus. Não é o pastor Vitor que faz, é Deus. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem conhece o Espírito Santo, joga essa mão para o céu. Receba mais de Deus nessa noite, onde você está nessa hora, e manda a glória. Aleluia. E eu vou dizer, os cabas que tentaram imitar, eles eram filhos de sacerdote, viu? Os homens tinham entendimento, mas estavam querendo o caminho mais fácil. Só que Deus vai revelar o que é engano e o que é embaraço. Aí eu fico imaginando o povo na época dizendo assim, rapaz, ele fala que nem Paulo, a roupa dele é que nem a de Paulo, ele deve ser usado que nem Paulo. Mas a questão, irmão, é quando chega o dia da aprovação. A questão é quando chega o dia que Deus acocha o cinto. Os verdadeiros são revelados. Os verdadeiros são revelados e os falsos são removidos. Aí nessa hora Deus está revelando, oh Jesus amado. Porque Deus vai revelar, não se espante, Deus vai revelar umas falsas amizades por esses dias, viu?
Deus está falando com os crentes aqui. Deus vai revelar esses embaraços, esses enganos, esses negócios que quer te chamar para carnaval, para beira de praia, para ficar se prostituindo, para ficar bebendo. Deus vai tirar da tua vida. Pega essa palavra no nome de Jesus. Você não vai cair nessa cilada do capeta não, meu irmão. Carnaval não é época de crente estar aí no mundão não. Carnaval é época de crente estar jejuando, joelho dobrado, oração. 4 dias de culto, eu já quero avisar, viu? 4 dias de culto, para a glória de Deus. Vai ser fogo e glória. Vai ser, meu irmão, fogo na cara do cão, para a glória de Deus. Não sei se você está entendendo, profeta. Aí aqueles que estavam imitando Paulo vão agora levar uma pisa do capeta. O homem demoniado dá uma pisa neles. E a pisa vai ser tão grande que eles vão sair correndo e nu. Vão sair pelado, nu e ferido. Pastor, onde é que está isso? Atos 19 e 16. Vão levar uma pisa. Vão sair nu, envergonhado. Aí nessa hora o temor de Deus vem sobre a cidade. Temor de Deus vai vir sobre a cidade. E o povo vai dizer assim: não adianta mexer com esses homens não. Ou a gente faz o certo, ou então Deus revela que a gente está errado. Ou a gente busca Deus de verdade. Porque escuta, meu irmão, Deus não vai permitir embaraço ficar do teu lado. Deus não vai permitir embaraçado se aproximar de você, fazer negócio com você, trabalhar com você. Pega essa palavra no nome de Jesus. Todo engano Deus vai tirar do teu caminho. Todo engano Deus vai tirar da tua família, vai tirar da tua empresa. Pega essa palavra. Quem tentar passar perto de você, Deus vai revelar a igreja. Oh, aleluia. Porque escuta, meu irmão, nosso Deus não é Deus de embaraço. Nosso Deus é Deus que Ele traz à luz o que estava em treva. Escute, para Deus resolver o problema que a gente está passando, que você está passando, basta Ele estralar os dedos. Na hora que Ele disser acabou, estou botando por terra, não tem para homem que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Porque tem crente que diz assim: não, pastor, é porque tem um embaraçado que está impedindo a bênção chegar. E até o dia 19 eu preciso do milagre. Olha para o seu irmão e diga para ele: antes do dia 19 Deus vai te honrar. Como assim, pastor? Se Deus quiser fazer antes, Ele faz antes. Pega essa palavra no nome de Jesus. Tem crente que vai contar testemunho até o dia 19 nessa casa no nome de Jesus. Ah, pastor, mas a luta é muito grande, o negócio é muito difícil, a bênção está muito longe. Para Deus não existe distância, não existe dificuldade, não existe limitação. Não existe. Em Apocalipse ele diz: está feito. Diga comigo: está feito. Aí ele vai dizer assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ontem Deus não me permitiu dormir depois que eu cheguei da oração. Deus não me permitiu dormir. E eu falo: meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? Aí quando deu 6 horas da manhã, aí Deus permitiu chegar ao meu conhecimento. Eu peço que você preste bastante atenção. Quando o Senhor diz assim: está feito, é porque está. Só a metade da igreja entendeu. Vou falar de novo. Quando Deus diz assim que está feito, é porque está. Olhe para o seu irmão e diga para ele: está feito. Quando Deus diz assim: está feito, está feito. E um cientista muito conhecido chamado Albert Einstein, ele fala sobre a teoria da relatividade. Diga comigo: relatividade. E ele fala que o espaço-tempo ele se distorce. E o tempo ele é relativo. Diga comigo: o tempo é relativo. Eu não sou professor de física não. Professor de física é o Diácono Adriano. Se eu estiver errado, ele pode me corrigir no nome de Jesus. Aí ele vai dizer que o tempo é relativo. E ontem eu fiquei a saber dessa informação, que se nós conseguíssemos viajar a 90%
da velocidade da luz, porque tudo que existe em matéria não pode andar na velocidade da luz. Escute, você bem breve você vai entender o que é que tem a ver com essa palavra. E o Albert Einstein ele vai dizer que nada, nenhuma matéria pode viajar na velocidade da luz, a não ser a luz. Então, ele vai dizer o seguinte, que daqui para o Sol, os cientistas vão afirmar que daqui para o Sol leva 8 minutos na velocidade da luz para chegar lá. Porém, se a gente andasse na velocidade da luz, o tempo que a gente iria levar daqui para o Sol ou do Sol para cá seria 0,0. Vou ser mais claro porque você não entendeu ainda. Quem está olhando a luz passar, saindo lá do Sol para chegar na Terra, leva 8 minutos. Diga comigo, 8 minutos. Mas se a gente estivesse viajando a 100% da velocidade da luz, o tempo que seria para a gente viajar daqui para a Terra, daqui para o Sol, seria 0 segundos. Um aqui já está começando a entender o mistério aí. Aí olha o que esse professor falou. Ele disse o seguinte: o tempo é relativo. Quem está olhando de fora está dizendo que demora 8 minutos para chegar no Sol. Escute, o Sol é muito distante. Mas quem está viajando na velocidade da luz, diga comigo, da velocidade da luz, o tempo é 0, ou seja, quando a luz diz assim, eu vou para o Sol, ela já chegou lá. Quando a luz diz assim, eu vou para a Terra, ela já chegou na Terra. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer assim, ó, eu sou a luz do mundo. Oh, aleluia. Ou seja, meu irmão, quando ele diz assim, ó, que está feito, é porque já está feito, não vai demorar não, profeta. Se ele é a luz, não vai acontecer, já está acontecendo o milagre. Pega essa palavra no nome de Jesus, igreja. Aí o cientista ele ainda falava mais, presbítero Júnior. Ele dizia assim: do dia da criação da terra até o dia de hoje, para a luz, o tempo que passou não foi nada. O tempo do dia da criação até o dia de hoje não foi nada. Diga comigo, está feito. Aí ele vai dizer assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o... Ao mesmo tempo que Deus é o princípio, ele é o fim, porque está feito, ele é a luz. E nada está fora do seu controle, igreja. Oh, aleluia. Aí às vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, quando é que vai chegar o meu milagre? Para Deus já está acontecendo. A questão é a gente estar preparado para viver a promessa de Deus. O tempo é relativo. Aí ele ainda vai dizer mais, que no observatório, quando era lançado as frequências de luz, colocaram 2 brechinhas para ver se na saída daquelas brechas iam sair 2 feixes de luz. E quando eles observaram, não saíam 2 feixes, porque só tinha 2 brechas. Aquela luz que passava por aquela barreira que tinha 2 brechas, saía como ondas. E ali eles não puderam explicar, porque teoricamente era para sair 2 feixes, diga comigo, 2 feixes, mas estava saindo ondas. Só que quando eles desligavam o observatório, saía 2 feixes. Quando eles ligavam o observatório, saía ondas. Quando eles desligavam o observatório, saía 2 feixes. Aí aquele professor de física começou a explicar. É como se a luz, ela soubesse que estava sendo observada. E o que foi concluído é que o estado da luz, ela pode ser o que ela quiser na matéria. A luz, ela é tudo na matéria. Tudo que ela quiser ser, ela é na matéria. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? O que eu estou dizendo, meu irmão, é que quando Deus, ele disse assim, eu vou descer na terra, vou virar homem, vou morrer pelos homens, vou salvar a humanidade. Ele desceu, ele virou homem, ele morreu por mim, por você, ele nos salvou. Aí quando ele disse assim, agora eu vou no inferno, agora eu vou pegar a chave do inferno, ele foi no inferno, pegou a chave do inferno, pregou aos mortos, ressuscitou os mortos. Aí quando ele disse assim, agora eu vou para a destra do Pai, aí ele foi para a destra do Pai, e ele disse assim, eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. Pega essa palavra.
está feito. Nada está fora do controle de Deus. O que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Igreja, só quem toma posse manda glória para Jesus. Fica de pé nessa noite no nome de Jesus. Oh Espírito Santo da verdade. Tem crente que chegou aqui perguntando: Senhor, será que vai acontecer? Diga para o seu irmão: vai acontecer. Se você estiver vivendo a palavra de Deus, milagres extraordinários nesse ano de 2023 vai acontecer. Coisas extraordinárias. Eita lá, vassarai abacandarabas terra. Ministério de louvor louvando nessa noite. Fecha os teus olhos nessa hora, porque Deus está aqui na casa. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. diz: Espírito, que desce, Espírito Santo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Fecha os teus olhos e louva nessa noite. Diz: Espírito, Espírito,